podem ouvir a palavra de Deus também. Essas crianças de 2 a 10 anos. Há um tempo de pregação direcionada para nossas crianças. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Ruth, já caminhamos pelo capítulo 1, 2, e hoje nós faremos a leitura do capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava já de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada, 36 quilos, e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso ainda hoje. Vamos orar? Senhor, nós temos a Tua palavra diante de nós, e cremos, ó Deus, no Teu poder, cremos no Teu amor sobre nós, cremos que o Teu nome, ó Deus,
é exaltado quando a tua palavra é anunciada. Cremos, ó Deus, que teu nome é exaltado quando entendemos, quando cremos e vivemos a tua palavra, quando praticamos a tua palavra. Faz de nós, ó Deus, ouvintes praticantes, ó Deus. Que a tua palavra possa reconstruir, ó Deus, refazer o nosso entendimento, moldar o nosso entendimento a partir da verdade. O Senhor conhece as nossas vidas, sabe do que nós precisamos, onde o Senhor precisa hoje, ó Deus, falar e moldar. E cremos, ó Deus, na tua bondade e no teu poder. Por isso oramos ao Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu creio que é fato que todos nós aqui buscamos a felicidade. Todos nós aqui buscamos uma vida feliz. Ninguém aqui se contenta com uma vida de infortúnios, de problemas, de dificuldades. É comum que a gente busque casar, trabalhar, busque congregar numa igreja, busque amigos, busque uma atividade física, busque fazer coisas que nos façam bem, que nos façam se sentir bem, que nos dê esse bem-estar, nos dê um senso não de desgraça, não de infortúnio, mas de que estamos experimentando as coisas boas que Deus criou nessa vida. Nós temos caminhado, já lemos 2 capítulos do livro de Ruth e vimos que Ruth e o seu esposo saem de Belém por causa da fome e vão para a terra de Moabe. Se não bastasse a fome, depois de um tempo, os filhos de Noemi e o seu esposo, eles morrem numa terra distante. Se a gente perguntasse a essa mulher naquele tempo, como é que está a sua vida? Ela ia dizer, só problema. Está difícil, a vida está difícil. Vimos no capítulo 1 e no capítulo 2 que ela está amargurada. Noemi é uma mulher amargurada. Ela está dizendo, olha, Deus pesou a sua mão contra mim. Eu saí de Belém como uma mulher cheia, com esposo e com filhos, e voltei vazia. Ela tinha em seu coração a ideia de que Deus estava descarregando a sua ira sobre a vida dela. E ela estava vivendo um tempo de tristeza profunda. Uma tristeza que era justificada, porque ela perdeu seu esposo, perdeu seus filhos. Ainda não tinha netos. Ela ficou não só com carência do cuidado do seu esposo, da companhia do seu esposo, mas também agora ela se tornou uma mulher desprovida financeiramente. Ela precisava comer e já era uma mulher idosa e não tinha condições mais de trabalhar. Mas o texto, quando chega no capítulo 3, depois de um dia de trabalho de Ruth, no capítulo 2, ela conhece Boaz, que é um parente de Elimeleque, e que por isso poderia casar com ela, resgatá-la, lhe oferecer uma casa, sustento, cuidado. O capítulo 2 termina com Ruth findando a sua tarefa diária de trabalho, humilde, honroso, esforçado. E agora no capítulo 3, nós vemos Ruth ouvindo um plano da sua sogra, um plano estabelecido por Noemi. E o texto vai deixar claro que Noemi, ela, apesar da sua amargura inicial, parece que ela está sendo moldada pela graça de Deus. Parece que a generosidade de Ruth com ela, Ruth trabalhou no capítulo 2, levou o sustento para casa, e ela vê o cuidado de Deus através da sua nora. Ela vê Boaz como instrumento de Deus, alguém que Deus soberanamente colocou para cuidar de sua nora, mas também cuidar dela. E eu creio que a esperança foi sendo restabelecida no coração de Noemi. Noemi estava amargurada, e uma pessoa amargurada, ela olha para onde? O olhar do amargurado é para dentro de si mesmo, é para o seu próprio coração. Culpando pessoas, se ressentindo de Deus, olhando somente e focando nas suas mazelas. Mas é possível que Noemi tenha se arrependido, tenha buscado o Senhor
E na sua busca, ela sai dessa depressão, dessa angústia, dessa tristeza, que fazia com que ela olhasse o tempo todo, ou de forma mais enfática, para ela mesma, para a sua dor. E nesse processo de desfrutar da graça de Deus, ela olha para Ruth e ela busca a felicidade de Ruth. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, porque nós vivemos, e é uma marca da pós-modernidade, o individualismo, o egoísmo. Isso é próprio da nossa natureza. Mas as ideias, a competitividade, a busca pelo nosso lugar ao sol, faz com que a gente busque felicidade à luz da nossa necessidade, dos nossos planos e sonhos o tempo todo. E a cada dia os relacionamentos se tornam mais difíceis porque a gente pensa no outro como um meio para o nosso fim, que é a nossa felicidade. E aqui a gente vê alguém que está sendo trabalhada pela graça de Deus. Nós nunca estamos prontos, estaremos quando Cristo voltar ou Ele nos chamar, mas Ruth está sendo um instrumento de Deus para que Noemi saia desse estado de tristeza e busque a sua felicidade. Não há problema em buscar felicidade. Não há problema. A grande questão é como nós buscamos felicidade. Onde nós buscamos felicidade. Em alguns momentos a gente confronta a ideia de que seremos felizes quando estivermos desfrutando de algumas condições na nossa vida, de estabilidade financeira, profissional, algumas coisas que idealizamos, elas acontecendo, nós seremos felizes. E a felicidade, segundo a Bíblia, ela não é pecado. Deus nos criou para a felicidade, mas Deus nos criou para a felicidade nele. Até mesmo essa proposta nobre de Noemi, se ela não for bem equilibrada, entendida no coração, ela se torna um problema. Porque muitos, por causa dos seus problemas familiares, e todos nós de alguma forma, eu não sei se você veio de uma família perfeita, eu não, mas todos nós que crescemos em famílias imperfeitas, com desfuncionalidades, nós ansiamos um casamento que muitas vezes complete aquilo que não experimentamos na família. E sabe o que a expectativa boa, otimista do casamento se transforma de forma irônica no pessimismo do casamento? É porque nós transferimos para o casamento, para a instituição, em especial para o marido ou para a esposa, aquilo que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Não há marido perfeito, não há esposa perfeita, não há. Há um tempo atrás, há mais de um ano, uma pessoa que não é cristã falou assim: olha, eu vou lá para a sua igreja, eu vou procurar uma igreja para ver se eu encontro um marido. Calma, não é assim não. Não é assim não. Você pode se machucar, né? O sinal está amarelo. Reflita, não avance o sinal, né? Não vá nessa expectativa, porque não há nenhum lugar absolutamente seguro. Não há nenhum lugar onde o pecado não tenha maculado. As pessoas que estão dentro da igreja, elas são influenciadas pelos mesmos pecados de quem está lá fora. Nós temos expectativas distorcidas, nós temos coisas no nosso coração que, se colocássemos aqui na projeção, sairíamos correndo daqui. São coisas estranhas e feias demais. Então não há a ideia de que nós encontraremos uma mulher perfeita ou um marido perfeito em lugar nenhum. O conselho é bom, mas Ruth deveria cuidar, e ela fez isso, porque ela entendeu que a felicidade é olhar para Deus, é caminhar nesse pacto gracioso com Deus, e ela demonstra isso. Vimos no capítulo 1, quando ela diz: olha, o seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o teu povo, para onde você for eu irei, onde você repousar, ali também eu repousarei. Estamos juntos. Essa é a ideia de Ruth, é isso que ela está dizendo. Ela está buscando a felicidade. Eu creio que hoje encontrar um homem para casar não é nada fácil. Encontrar uma mulher para casar também não é uma atitude fácil. O texto bíblico, e eu convido a você a olhar para a sua Bíblia, vai mostrar que eles estão
de fato, buscando a felicidade de Ruth. Começa pelo plano de Noemi, como alguém que busca a felicidade e o bem-estar da sua nora, que necessitava de um marido, que olha para a família como algo bom. Eu sei que hoje as estatísticas mostram que muitas pessoas estão casando, mas talvez com um ideal muito longe da realidade, muito longe daquilo que o manual diz, que é a palavra de Deus. E da mesma forma que muitos casam, mais da metade se separa, e se separa rapidamente. E alguns se separam até na lua de mel, por conta de um idealismo, de uma utopia de casamento. Eu creio que ainda se colocasse no classificado da Folha de Belém, procura-se um marido, Ruth teria dificuldade. Mas a sua sogra, ela tem um entendimento, e ela diz, esse Boaz, versículo de número 2, na companhia de cujas servas você esteve, capítulo 2, trabalhando, não é um de nossos parentes? É uma pergunta já com uma resposta, é uma pergunta retórica. E aí ela estabelece uma ideia. A gente, muitas vezes, já inclinados a fazermos uma leitura, às vezes até por simpatia com o personagem, a gente não sabe de fato qual era a intenção de Noemi. Não sabemos se Noemi, nesse momento, olhava para Ruth como uma serva de Deus, como alguém que pertencia ao povo da aliança, ou se olhava para ela como uma moabita. E por que eu estou dizendo como uma moabita? A gente já viu que a origem do povo de Moabe é uma origem controversa. A filha mais velha de Ló embebedou seu pai, e ela se relacionou com seu pai, e por meio de um incesto, de um pecado, nasceu aquele que seria o fundamento desse povo. No capítulo 25 do livro de Números, diz que as mulheres moabitas foram um instrumento, uma pedra de tropeço para os homens israelitas, porque aqueles homens cometeram pecado sexual com aquelas mulheres. Então, não seria estranho que para homens de Deus, para que esses homens olhassem para mulheres moabitas com um olhar estranho. E a gente não sabe, até mesmo olhando o texto original, as palavras do versículo 4, elas podem ter um sentido duplo. Nós não sabemos se Noemi está dizendo assim, minha filha, vá, e com cuidado, com zelo e com pureza, se perfume, se prepare, se apresente, mas tenha vigilância, ou se, por algum deslize na fé, Noemi estava dizendo, olha, se prepare, se perfume e se coloque à disposição. Você entendeu? Se ele quiser ter uma relação sexual com você, se coloque à disposição. Nós não estamos aqui para defender e nem atacar Noemi. O que eu estou dizendo é que é possível que ela tenha pensado isso. Mas, se você acompanhar o texto bíblico, você vai perceber que o texto está falando de pessoas que amam a Deus e que têm o seu caráter moldado por sua fé em Deus. Vimos no capítulo 2 que tanto Ruth quanto Noemi, elas estão refletindo a lealdade de Deus. Elas estão refletindo a fé que elas têm no Deus do pacto, no Deus da aliança. Nós não podemos dizer que todas as pessoas de determinadas famílias, determinados bairros, determinadas cidades são todas iguais. E mulheres moabitas também refletiam o terem sido criadas à imagem e semelhança de Deus. Pessoas incrédulas também amam, servem, são generosas e de alguma forma elas refletem terem sido criadas por um Deus moralmente bom. Até mesmo pessoas e seres cruéis, em algum momento da vida, refletem terem sido criadas por Deus. E Ruth refletia virtude. Uma virtude que era natural de alguém criada por Deus, mas uma virtude que tudo indica foi formada à luz da sua relação com Noemi,
com a sua fé em Deus. No capítulo 1, quando há uma despedida e Noemi diz: volte para a sua terra, para que você possa se casar, para que você possa ser amparada, para que você possa ser feliz. Ela diz: não, eu não quero uma vida pagã, eu não quero felicidade de qualquer jeito. Boaz vai dizer isso: minha filha, melhor fizeste agora do que antes, você não foi atrás de um homem jovem. O que ele está dizendo ali é: você não buscou somente prazer, você não foi hedonista. Esse é um texto que trata de felicidade, e Boaz está dizendo: olha, você não buscou prazer de forma desenfreada. O prazer não foi um ídolo. Você, no meio da dificuldade, foi prudente, não buscou homens jovens, tanto ricos quanto pobres, simplesmente para ter relação sexual, para se envolver, para ficar com um, para ficar com outro. Você fez bem, minha filha. E a Bíblia, ela traz para nós o princípio da semeadura. Geralmente a gente colhe o que a gente planta, mas algo verdadeiro e que nos prepara para a vida precisa ser dito. Ainda que pessoas como Ruth possam, com critérios bíblicos, com paciência, com uma busca. Você imagina a Ruth hoje, ou viúva, ou solteira, ela no culto, com o coração assim disposto a procurar alguém. É um olho no slide e o outro olho como? Deus, o Senhor preparou alguém aqui para mim? Né? Pense no varão, né, para não ficar uma marcação. E é assim, você canta, mas ao mesmo tempo você olha para as pessoas, mas ao mesmo tempo você procura. E mesmo tendo todo o critério, pessoas que se casaram com quem demonstrava ter virtudes e uma vida de temor a Deus, depois se desviaram da verdade e mostraram assim, que não permaneceram naqueles princípios. O que eu quero dizer com isso é: não se revolte com Deus, não se amargure, se tendo escolhido alguém a partir de princípios bíblicos, essa pessoa traiu, essa pessoa quebrou a confiança, ela foi desleal primeiro para com Deus. Porque eu não quero aqui, lendo esse texto, dizer assim, está vendo? Ou a mãe dizer para o filho: está vendo? Se você casar com uma menina cristã, nunca você terá problema na sua vida. Ou o contrário. Isso é algo que vai criar problema na nossa vida. Ou vai nos atrapalhar na nossa relação com Deus. Porque mesmo quando agimos de forma íntegra, nós corremos o risco de enfrentarmos problemas com pessoas que temem a Deus no trabalho, na família, na igreja, em qualquer lugar. Mas ainda assim, não podemos dizer: olha, já que aquela pessoa teve critério e casou com alguém que ama a Deus, que vive para a glória de Deus, que não rejeita o meu Salvador, deu errado, então eu vou desprezar os critérios bíblicos e vou buscar um julgo desigual. Não é o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que nós devemos fazer individualmente a nossa parte, viver pela fé, viver direcionados com a palavra de Deus. O que a gente não tem é domínio e controle sobre as escolhas e as decisões dos outros. Eu espero que isso seja muito claro para nós, para que a gente não seja o tipo de pessoa que caminha na igreja e o tempo passa e continua alimentando uma ideia infantil de vida cristã. É claro que a gente se frustra com pessoas, é claro que a gente se decepciona com pessoas. Eu não preciso ser profeta para dizer: eu decepcionarei você e você vai me decepcionar de alguma forma. Nós falhamos na caminhada, ainda que tenhamos a disposição de viver pela fé e obedecer a palavra de Deus e sermos íntegros. Contudo, como vimos no capítulo 2, devemos lealdade máxima ao Senhor. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar infantilizando a vida cristã. A igreja. Porque isso aconteceu. Meus irmãos, algo que eu ouvi no começo da caminhada e que marcou a minha mente e o meu coração é: Jesus nunca traiu as suas ovelhas. Deus nunca nos enganou. Falhas, falsos profetas, engano, todas essas coisas estão na Bíblia. Deus nunca nos engana. Então, não despreze o Salvador, não despreze a palavra de Deus por causa de deslealdade de pessoas, por causa de pessoas que começaram bem e terminaram mal.
Eu sei que as coisas do coração, os relacionamentos vão interferir na nossa oração, na nossa vida piedosa. A gente não é perfeito. Mas que Deus restaure no nosso coração a certeza de que o nosso Deus é leal. Jesus é o verdadeiro amigo. Jesus é o verdadeiro irmão. Jesus é o verdadeiro noivo, o verdadeiro marido da igreja. Jesus, ele é o marido perfeito. E é por isso que nós caminhamos com ele. Nós amamos, sobretudo, nossos irmãos, nossa família, porque amamos o Senhor. Aliás, quando o cônjuge, que esse é um texto que fala sobre família, ele quer ter um bom marido, quer ter uma boa esposa, encoraje-o, encoraje-a a ser fiel ao Senhor. Porque se nós desejarmos, buscarmos, perseguirmos a santidade, sermos fiéis ao Senhor, em toda a nossa vida nós desejaremos refletir fidelidade ao Senhor. Então não queira uma pessoa convertida a você. Eu quero um marido convertido a mim. Eu quero uma esposa convertida a mim, que se volte a mim, que busque as minhas vontades. Mas que ame o Senhor, que seja leal ao Senhor, que conheça o Senhor e viva para a glória do Senhor. Então o texto vai mostrar que as palavras de Boaz descrevem essa mulher como uma mulher virtuosa. O texto mostra que era o final de um tempo de colheita. Ele estava limpando a cevada. E depois desse tempo de colheita, o que acontecia era uma festa. Então, Boaz, segundo o texto, ele havia não só bebido água, mas bebido vinho, e o seu coração estava alegre. Você entende o que a Bíblia diz quando o coração de alguém está alegre? Ele não está embriagado, mas ele está mais comunicativo. Sabe a pessoa que ela é introvertida? Talvez você conheça alguém assim, um parente assim, ela tem dificuldade de dar um bom dia. E aí daqui a pouco ela começa a beber álcool e ela abraça, diz que ama, né? E fala coisas que não falaria normalmente. Ela está alegre, ela não perdeu a sobriedade, ela não vai rasgar dinheiro, ela não vai jogar pedra para o alto e ficar embaixo, ela não vai fazer loucura, mas ela está alegre. Então é isso que o texto está dizendo. E o que Noemi então ela faz? Ela descobre os pés de Boaz, depois que ele estivesse dormindo, chegue, foi o conselho de Noemi, e deite-se ali aos pés dele. O que vai acontecer? Depois da gente dormir, o corpo esquenta, a gente vai sentir o quê? Frio no pé. Coisa mais simples. Ele vai acordar e vai ver você. Só que não só Noemi é uma mulher virtuosa, mas também Boaz, ele é um homem virtuoso. E meus irmãos, isso vale para as meninas e para os meninos. Muito mais para as meninas. Não sei, talvez não. Porque tem menina também que está muito para frente. Os meninos têm que tomar cuidado, porque senão as meninas atacam, né? Mas um bom namorado, um bom noivo, ele vai cuidar do que vão dizer da sua namorada e da sua noiva. E é isso que Boaz revela aqui. Ele está preocupado com o que vão dizer sobre ela. Isso não é muito cristão, não é muito do povo de Deus. Não importa o que vão pensar de mim. É claro que como justificados por Deus, a sentença mais importante é a de Cristo. Não há nenhuma condenação para nós somos amados por Deus. E, em certo sentido, sim, não importa o que as pessoas dizem, porque elas podem dizer mentira. Mas não é que o cristão ele é despreocupado com o que vão dizer sobre ele. Ele vai avaliar. Eu estou transgredindo a palavra? É uma imprudência minha? Ou é só uma mania? Ou é o posicionamento da pessoa? É a visão da pessoa? Boaz é alguém extremamente cuidadoso com Ruth. Extremamente cuidadoso com Ruth. Para a gente não fantasiar o texto, Boaz, segundo as próprias palavras dele, ele é um homem mais idoso. Porque aí você, como a gente não tem a foto, o vídeo dos personagens, talvez você seja aquela pessoa mais, com a capacidade de imaginação mais fértil, e aí você pensa em Boaz como o príncipe encantado. Não sei. Talvez já fosse um maracujá de gaveta. Talvez já desgastado pelo sol, pela poeira, né, vida no campo. É provável que ele já fosse alguém já mais avançado. E, se você observar o texto, ou essa mulher
fazia crossfit, musculação, porque o texto vai dizer que Boaz pegou 36 quilos e colocou no ombro dela. Meu irmão, ela não é uma princesinha, não é. Não é. Também não quero dizer, criar uma imagem que eu não tenho a precisão, mas ela era uma mulher forte, ela era uma mulher robusta. Por que é importante dizer isso? Porque nem sempre o casamento acontece com pessoas casando, talvez na idade ideal para você é o quê? 20, 25, 30, 35, 50, não sei. Mas o texto mostra um homem jamais vivido, mais experiente e uma mulher trabalhadora. O texto vai dizer no capítulo 2 que ela aguentou trabalhar um dia todo no sol. E trabalho pesado, e trabalho árduo, abaixa, levanta, é um trabalho na terra. E esse texto, ele vai caminhando para o fim, mostrando que há um encontro aqui perigoso, porque ela poderia ficar difamada, mas esse homem a preservou. Esse homem cuidou dela, ele cuidou da vida dela, ele zelou por ela. E o texto ele vai caminhando para o fim, mostrando que a fidelidade, ela é recompensada. Deus também honra os que os honram, ainda que a gente passe por dificuldades honrando a Deus. Mas o justo, ele viverá pela fé. É a fé no Salvador, mas é a fé em escolhas que glorificam a Deus. O texto vai dizer que ela se apresenta a Boaz, não se ajoelhando e perguntando se ele gostaria de casar com ela, mas dizendo, olha, lance a sua capa sobre mim, ou seja, me tome como a sua esposa, porque és um resgatador. Ele não era o primeiro na lista. Ele diz, olha, há um homem, há um parente mais próximo, e é provável que essa mulher pensasse, quem é esse homem? Porque Boaz, ele já se mostrou como um homem educado, capítulo 2, como um homem gentil com os seus servos, com as suas servas. Ele se mostrou um homem generoso, vai que esse outro fosse um homem rude, desprovido de beleza física, porque beleza também conta, não basta ser um cuidador, não vamos espiritualizar as coisas. Mas o texto vai mostrar que no final, Boaz era verdadeiramente aquele que iria resgatar essa mulher. Eu concluo dizendo que há uma história de amor, o livro de Ruth fala sobre um casamento, é uma história que vai sendo construída aos nossos olhos e a gente vai observando os detalhes. Boaz é aquele que vai ao encontro de uma mulher, de um outro povo, de uma outra nação. Olhando um pouco para a história dos moabitas e a origem desse povo, é possível que Boaz ouvisse brincadeiras desagradáveis, o olhar dos homens não fosse mais o mesmo sobre ele, mas Boaz resolveu resgatar essa mulher, resgatá-la da sua miséria, da sua necessidade. Há um Boaz melhor. Jesus Cristo, ele é o Boaz melhor. Boaz, ele viu virtudes em Ruth e louvou Ruth por suas virtudes. Mas a Bíblia vai dizer que o Boaz, que resolveu tomar a igreja como a sua noiva, que resolveu nos alcançar, ele não viu virtude em nós, mas a Bíblia vai dizer que ele nos viu mortos em delitos e pecados. Essa história, na verdade, ela vai apontar para uma história de amor maior, porque é da descendência de Ruth que vem o Salvador, é da descendência de Ruth que vem Obed, que vem Jessé, que vem Davi, da descendência de Davi que vem Jesus. Essa história, na verdade, para que a gente não perca o verdadeiro ou o propósito maior de vista, esse texto ele está falando da história de um povo de onde vem o Salvador Jesus Cristo, descendente de uma mulher que pertencia a um povo improvável, mas que pela graça de Deus foi alcançada, foi transformada. A nossa alegria não é somente ver como que Deus
providenciou um casamento, um lar, para que essa mulher fosse protegida, acolhida, sustentada, amada. Mas como Deus providenciou um resgatador para que nós sim fôssemos aceitos, acolhidos, amados e tenhamos hoje as nossas necessidades, as nossas carências supridas em Cristo Jesus. Se nós nos sentimos pessoas que desfrutam ou que sofrem consequências das escolhas dos outros, e o nosso coração é um coração amargurado, ressentido, olhe para Cristo. Olhe para aquele que não te despreza, mas que te recebe quando você vai até Ele, reconhecendo que você não tem virtude, que não merece o amor dEle. Essa é a verdadeira história de amor, a história de Cristo, aquele que vem por amor à sua igreja, à sua noiva. E nós aguardamos o Senhor, porque aquele que veio ainda virá, e Ele virá nos resgatar. Que nessa noite a gente possa responder algumas perguntas importantes. Eu sei que você busca ser feliz, a pergunta é: onde você busca ser feliz? Você já encontrou a felicidade em Cristo Jesus? A sua alegria está em alegrar o Senhor? A sua alegria está em honrar o Senhor? Qual é o caminho que você tem trilhado na busca da felicidade? Observe que Ruth, ela trilhou o caminho como alguém que pertencia ao povo do pacto, ao povo da aliança. Ela não agiu imprudentemente. O tempo está passando. Vai ficar mais difícil de eu me casar. Será que eu vou ficar para a titia? E aí encontra alguém que não se enquadra com aquilo que a Bíblia diz, seja um homem ou uma mulher, e aí de um problema, de uma carência, se cria um problemão. Um problemão. Que a gente possa ter a certeza que somos de Cristo e que temos vivido buscando refletir pessoas que encontraram a verdadeira felicidade e vivem para a glória desse Senhor que nos faz feliz. Vamos colocar de pé e vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor, diante dos olhos do Senhor. Daquele que sabe qual é a nossa procura, quais são os nossos planos. Há caminhos, diz a palavra, que aos olhos dos homens parecem bons caminhos, mas no final são caminhos de morte. Porque arriscamos, porque pagamos para ver. Agimos na desobediência, esperando que Deus possa prover bênção na desobediência. Não bastam os exemplos, não bastam as histórias de lutas e dificuldades por causa da busca da felicidade pela felicidade. Que o Senhor, o nosso Salvador, possa encher a nossa mente, possa nutrir o nosso coração de emoções, de verdades que fundamentem as nossas escolhas, as nossas decisões. Somos amados, fomos recebidos pelo Senhor. Há um Deus que tem planos e caminhos melhores para a nossa vida. Há Deus que cuida para que o nosso casamento reflita o plano dele, o casamento entre aqueles que temem o seu nome, que querem viver para servi-lo e proclamar a sua palavra, que querem criar filhos para a sua glória, que sabem que irão trabalhar, labutar para que a família seja conformada à imagem de Cristo, que buscam maridos que amem, que sirvam, que liderem, conhecendo a Cristo, a semelhança de Cristo, que buscam esposas que serão submissas porque conhecem a Cristo e sabem como Cristo se submeteu e se submete ao Pai.
Ó Deus, nós queremos nessa noite te louvar por tua palavra, que nos mostra, ó Deus, essa história de sofrimento, de dificuldade, de fome, de morte, ó Deus, de amargura, da vida, ó Deus, como ela é. Muitas vezes, diante de nós, com cores alegres, vivas, mas também em muitos momentos, somente com tons, ó Deus, escuros, nuvens espessas, ó Deus, tempestades sobre tempestades, ó Pai. Mas assim como a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, nós vemos nessa história, ó Deus, que o Senhor transformou, Deus, a realidade dessa família, que não só buscava a felicidade, mas trilhava o caminho do Senhor, que trilhava o caminho da felicidade, que caminhava com o Senhor, que nos faz feliz, que caminhava segundo a tua palavra. Ó Deus, nos ajuda a viver pela fé, Senhor, não segundo as coisas que estão na nossa mente, de nós mesmos, e nos faz colhermos, ó Deus, bons frutos do que plantamos, de nossas escolhas. Obrigado por nossas famílias. Obrigado porque o Senhor usa famílias problemáticas, disfuncionais, e delas, ó Deus, o Senhor faz famílias abençoadoras, famílias moldadas por tua graça. Obrigado por teu amor, Deus, e por tua graça incansável. Continue, Deus, abençoando a tua igreja, abençoando as nossas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.